Werner, eletricista, Egon, administrador e Geraldo, mecânico. Quando esses três trabalhadores e empreendedores do interior de Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul, se uniram, no início dos anos 60 do século passado, eles não imaginavam a história que eles estavam começando a criar ali, a história da WEG, que é a história que nós vamos contar nesse vídeo de hoje aqui. Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roque Paulo Santos, analista aqui do blog Entrando em Ação, e esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos contar essa história maravilhosa dessa fabulosa empresa, a WEG, uma empresa gigantesca aqui do nosso Brasil, não é? E que vale a pena bastante a gente acompanhar esse vídeo em detalhe nos próximos minutos. Mas, como sempre, eu queria pedir a você, se está curtindo o nosso vídeo, se está curtindo o nosso conteúdo, né? Lembrando que aqui a gente tem todos os dias o boletim Bom Dia Trader, logo cedinho, de segunda a sexta-feira. Se você está curtindo aqui os nossos vídeos que saem às terças e às quintas-feiras, ali por volta das 18 horas, não deixe de curtir, deixar o seu like aqui no nosso vídeo. Aproveite também o espaço dos comentários para deixar ali sua pergunta, sua dúvida, seu elogio, sua crítica. Fica à vontade, porque esse espaço é seu. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus clientes, com seus colegas, com seus familiares. Você vai também estar ajudando bastante aqui a gente a crescer, e é a principal recompensa que a gente tem aqui por nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para sempre que sair um vídeo novo aqui você ser avisado e ser ali um dos primeiros a usufruir aqui desse nosso conteúdo. Bem, pessoal, como eu disse, hoje a gente vai contar aqui um pouco da história da WEG. A gente não vai entrar muito em detalhes históricos, a ideia não é essa, a gente também não vai entrar nas minúcias fundamentalistas nem técnicas, mas o importante é a gente conhecer aqui de maneira geral a empresa, vamos saber um pouquinho da história, né? Vamos ver ali também alguns indicadores fundamentalistas e olhar o gráfico da empresa para a gente ver como é que ela está, e de repente é a oportunidade, principalmente para aquele investidor, né, comum, simples, ou até quem nem é investidor ainda, conhecer, saber quais são as empresas que estão na nossa bolsa de valores, saber que elas são absolutamente acessíveis e às vezes são empresas que já fazem parte do conteúdo, do cotidiano dele. Ele nem imagina que ele poderia também vir a ser sócio, né? A gente vai ver aqui quantas empresas boas de qualidade estão na nossa bolsa, que a gente pode ser sócio delas, até com valores não tão significativos assim, mas podemos sim participar da Bolsa de Valores e investir para o longo prazo. Bom, como eu disse, a WEG ela foi fundada por esses três empreendedores, o Werner, o Egon e o Geraldo. Infelizmente os três já faleceram, mas a família continua participando da gestão. Apesar de ser uma empresa de capital aberto, ainda tem participantes da família ali no board, no conselho, enfim. Como eu disse, a WEG, a empresa que começou lá na década de 60, ela começou, se eu não me engano, era motores elétricos de Jaraguá, basicamente fabricando motores elétricos e atuando ali na região sul do país. À medida que o tempo foi passando, a empresa foi crescendo, se desenvolvendo, e eles trocaram o nome da Motores Elétricos de Jaraguá pela sigla com as iniciais dos três, W do Werner, E do Egon e G do Geraldo. Na década de 80 eles começaram a ampliar os seus negócios, né? Partiram ali também, além dos motores elétricos, a fabricar também componentes eletrônicos, entraram também para a área da automação industrial, e hoje eles competem no mercado mundial com sistemas elétricos completos, né? São 37 fábricas, eles estão presentes em mais de 15 países, são mais de 40 mil funcionários, sendo que desses 40 mil, mais de 4 mil são engenheiros. Então a gente percebe que é uma empresa que investe muito, mas bastante mesmo, em pesquisa e desenvolvimento. Então, para a gente entender um pouco mais de quais são os números aí da WEG, vamos conhecer o site, vamos ver aí esses números, vamos ver o gráfico da empresa. Eu vou convidar vocês a irem agora comigo ali para a tela do computador, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa empresa fantástica da nossa bolsa, que é a WEG. Vamos lá então. Bom, então vamos para a tela aqui agora, ver um pouco, conhecer um pouco mais sobre a WEG, essa empresa que tem uma história tão bacana que a gente está acompanhando nos dias de hoje. Aqui já estamos na nossa tela principal do site da empresa. Aqui nós temos essa apresentação com esse vídeo aqui no início, alguns vídeos, tem boas-vindas com alguns dados importantes aqui da empresa, conheça as áreas e soluções, sustentabilidade, lançamentos, enfim, um site que começa aqui com a sua apresentação mais institucional, notícias. Aqui em cima a gente consegue ver
também uma divisão por áreas, o que é a VEG, que história, diretoria, também a parte de produtos, soluções, a área para investidores, ética, suporte, enfim. Clicando aqui na área de investidores, que é a área que nos interessa olhar, né, a gente vem aqui para a tela do RI da VEG. Aqui na tela do RI a gente começa com esse convite que já está atrasado, foi do VEG Day aqui 2022. Né? Aqui a gente tem algumas informações sobre a ação. Aqui era negociada no Brasil, aqui o preço dela é negociado lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York. Aqui a gente tem a central de resultados, então já temos aqui a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023. Então, aqui um release, demonstrações financeiras, a apresentação, a transcrição da teleconferência e o áudio também da teleconferência. Ou seja, se você não participou, mas se você quer entender um pouco mais, saber um pouco mais sobre como foram os resultados da empresa no primeiro trimestre, você tem como escutar essa apresentação aqui. Aqui tem um vídeo resumo também desses primeiros resultados, aqui as notícias recentes, né, sobre a empresa. Agora a gente consegue aqui acompanhar alguns indicadores importantes, relevante para a gente também entender isso aqui. Aqui a gente tem o valor atual da empresa, a gente está gravando da ação da empresa, né, o valor de uma ação. Estamos gravando aqui no dia 5 de julho, a mínima de 52 semanas, 52 semanas é uma constante ali para um período de 12 meses, 25,07 a máxima 41,80, ou seja, está mais próxima ali da máxima do que da mínima das 52 semanas. Aqui nós temos o dividend yield, 1,51, a gente vai entrar num detalhe mais adiante. E aqui a valorização da empresa, a valorização da ação nos últimos 12 meses. A ação subiu aí 40,37%. Vamos aqui para alguns indicadores importantes da VEG. O VPA, está aqui o VPA, importante lembrar, o VPA indica o valor patrimonial da ação, ou seja, quanto uma ação equivale em relação ao seu patrimônio, R$ 3,54, ou seja, cada ação equivale a 3,54. O PVP é um dos indicadores que eu acho mais importantes, porque às vezes a gente fala assim, a ação a 37 está cara ou está barata. Não é o preço da ação lá que vai nos dizer se ela está cara ou se ela está barata. É esse indicador aqui. Né? Quanto mais próximo de um, significa que você tem ali uma paridade entre o preço da ação e o valor patrimonial. Nesse caso aqui, a gente tem um valor de 10,60, significa dizer que a empresa está sendo negociada por um valor de aproximadamente 10,6 vezes o seu valor patrimonial. É só a gente ver aqui, 3,54 seria o valor patrimonial, e quando a gente olha aqui, a gente tem a ação negociada a 37,62. Então, a gente consegue entender que é uma ação que, de fato, estaria bem cara, o que a gente chama de uma ação premium, né? Ela é negociada mais ou menos 10 vezes o seu valor patrimonial. Aqui nós temos outro indicador importante, que é o LPA, que é o lucro por ação. É um indicador também importante da gente entender. Né? A gente vai tomar como referência aqui o valor 1. Sempre que o LPA estiver acima de 1, significa que a empresa ela está dando lucro, né? Ela está no positivo. Se estiver abaixo de 1, valor menor do que 1, significa que a empresa ela está negociando, ela está trazendo resultados no prejuízo. No caso aqui da VEG, 1,09 significa que ela é uma empresa lucrativa, mesmo não sendo tão lucrativa assim, né, 0,9 ou 0,09 acima do 1, mas ainda assim no positivo. E por fim, o dividend yield, que nós já tínhamos visto ali na tela anterior, o dividend yield é o percentual que é pago de dividendos em relação ao preço da ação. Então, se você compra, por exemplo, hoje uma ação a 37, alguma coisa que a gente viu ali, o que ele está pagando de dividendo equivale a 1,51%. É importante entender, também quando a gente analisa esses indicadores, e principalmente um indicador como esse, o PVP, né, ou o LPA, que a gente está olhando aqui, a gente está fazendo uma análise, está olhando os fundamentos da empresa, para entender se de fato ela é uma empresa robusta, se ela é uma empresa sólida, se ela entrega resultados consistentes para o seu acionista no longo prazo. E aí uma coisa que eu tinha dito antes, né, se por um lado ela tem um lucro por ação bem baixinho, por outro ela é uma ação que na valorização patrimonial da ação, ela é muito lucrativa, deu 40% no último ano. E aqui temos o payout. O que vem a ser o payout? O payout é quanto em percentual do lucro da empresa está sendo distribuído
para os acionistas. É importante a gente entender que, no caso da VEG, é uma empresa de tecnologia, uma empresa que precisa estar sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento, ela precisa aportar muito dinheiro no negócio o tempo inteiro, né? E ainda assim, a gente consegue observar a empresa que paga aí acima de 50% do seu lucro, né? Então, aqui em 2019, ela pagou 55,25% do lucro a título de dividendos, né, para os seus em proventos para os seus acionistas. Em 2020 pagou 55,20%. Em 2021 pagou 57% de sua receita, de seu lucro líquido em proventos para os seus acionistas. No ano passado pagou novamente 55%, 55,17%. Esse ano, com um único trimestre, ela já pagou 18,72%. Então, é uma empresa que, mesmo tendo a necessidade de estar sempre investindo em tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, é a empresa que paga razoavelmente bem os seus acionistas. Por fim, a gente faz o fechamento aqui com algumas informações importantes. O valor do patrimônio líquido da empresa da ordem de aproximadamente ali, quase 15 bilhões de reais. É uma empresa que tem um valor de mercado de 157 bilhões 651 milhões. Em relação à questão do endividamento da empresa, ela tem uma dívida bruta de 3 bilhões 439, não, 3 bilhões, 439 milhões, 139 mil, mas ela tem em disponibilidade financeira mais de 5 bilhões de reais, o que significa que a dívida líquida da empresa é negativa. Né? Ela tem uma dívida líquida de menos 2,216 bilhões, ou seja, ter dívida faz parte do negócio. A empresa ela vai fazer captação, muitas vezes o dinheiro, o capital de terceiro ele é mais barato. Então, ela, apesar de ser uma empresa que tem mais de 3 bilhões de reais em dívida, ela tem disponibilidade financeira que cobre esse saldo. Para finalizar aqui o nosso overview na VEG, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Esse é o gráfico da ação no dia de hoje. A gente vai tentar aqui fazer uma análisezinha gráfica. Aqui a gente pode plotar linhas aqui de suporte e resistência. Tá? Aqui a gente tem as máximas, vamos buscar também as mínimas. Puxando um pouquinho aqui para cima. Deixa eu ver se consigo baixar aqui isso. Consigo puxar para cá. Então aqui a gente tem aqui a amplitude, pelo menos de novembro do ano passado para cá a gente consegue fazer essa análise. Lembrando, a gente não está se preocupando muito com o passado aqui, nessa análise que a gente vem fazendo. Né? Olha aqui as regiões de suporte e resistência que já estão mais próximas aqui do preço atual. A gente consegue olhar aqui topos e fundos dessa forma. Aqui, botar um já aqui mais próximo do preço, para a gente também não perder muito tempo. E aqui eu vou plotar uma linha, porque nessa região aqui, a gente tem o que seria aqui uma linha, poderíamos chamar aqui, dizer que era uma linha de tendência, deixa eu puxar mais para cá, uma linha de tendência de baixa, que toca nesses 3 pontos aqui. Deixa eu ver se consigo puxar para cá. E agora eu vou ficar melhor. Tínhamos uma linha de tendência de baixa da VEG nesse período aqui. Aqui, agora ficou melhor. Temos aí os 3 toques necessários. Essa linha de tendência de baixa ela foi rompida nesse ponto aqui, no dia 29 de junho, e já deu uma subida relativamente forte. Eu ia plotar ali uma nova linha de tendência de alta, mas eu vou preferir plotar aqui um canal, uma formaçãozinha de canal, que aqui a gente vai conseguir ver melhor a imagem que eu quero passar para vocês. Então, vou puxar esse canal aqui um pouquinho para baixo. Aqui a gente consegue enxergar. O que eu quero passar para vocês aqui, para esse momento de VEG? Vou até ampliar aqui um pouquinho, para a gente ver o canal um pouquinho melhor. Então, nessa região aqui do canal, a gente já tem temos aqui praticamente 3 toques, 4 toques na linha de baixo do canal, na linha de suporte. Nós temos um encontro aqui da resistência, tanto de um topo lá anterior, como da resistência também do canal, e no dia de hoje aqui a gente teve um toque aqui nesse fundo. A ideia mais ou menos é que o preço do ativo ele retorne aqui para essa região dos 38, de repente venha tocar até que as 38,50, onde a gente tem aqui uma média móvel de 52 dias
e até que ele faça esse movimento, a gente não teríamos ponto de entrada, né? Mas se esse papel eventualmente retorna para essa direção, faz um pullback até aqui nesse ponto, aqui no 38,04, nós teríamos novamente uma entrada aí em VEG no gráfico diário, tá certo? Então tá aí, conhecemos aí aspectos tanto fundamentalistas, indicadores muito bons da VEG, e conhecemos também aqui o gráfico, vimos aqui quais são os pontos, os momentos gráficos que a VEG tem para, eventualmente, a gente fazer uma entrada técnica na ação. É isso, vamos retornar lá, então, para a gente poder finalizar o vídeo. Então é isso, vocês viram aí, fantástica a VEG, né? Números excelentes, que empresa maravilhosa, assim, uma excelente oportunidade de investimento, né? Principalmente para quem busca investir ali no longo prazo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A ideia era justamente a gente trazer isso, né? Trazer algumas informações, a gente não precisa se aprofundar muito aqui, até porque esses dados eles vão mudando no decorrer do tempo, a gente acredita muito nessa empresa, a gente acredita muito nesse modelo de negócio, é uma empresa que entrega, que devolve bastante ali para o seu investidor, como a gente pôde observar nesses números. Então, não é uma recomendação de compra, mas sim, de minha parte, há um apreço muito grande por essa empresa que a gente acabou de ver. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Mais uma vez, peço a vocês, se gostaram, se chegaram até aqui, deixe o seu like, né? Deixe o seu comentário, faça suas perguntas aí, deixe as suas dúvidas, não deixe de compartilhar o vídeo e espero que vocês continuem aproveitando com a gente aqui no Entrando em Ação, porque a gente tem uma satisfação muito grande em preparar e oferecer esse conteúdo para vocês, tá certo? Então, um abraço a todos vocês e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.